Olá, minhas amigas e meus amigos, hora do nosso encontro neste domingo 4 de junho. 4 de junho de 1989, eu lembro como se fosse hoje, faz apenas 34 anos. O massacre em Pequim, Praça da Paz Celestial, é uma praça de 1415, foi construída. Eu conheço, estive lá. Gente, tanques, exército contra o povo. O povo já estava quase um mês na praça, acampado, fazendo manifestação, muitos em greve de fome, e o exército chinês atirando contra seu próprio povo, povo desarmado, civis desarmados. Até hoje não se sabe quantos foram presos, se estão presos até hoje. As famílias passaram a ser vigiadas. Não se sabe quantos morreram. Conta-se, eu não sei se é lenda, que os hospitais foram proibidos de atender os feridos. 1989, 4 de junho, Pequim. Até hoje é proibido falar nisso por lá. Censura. Prisões. Contra manifestantes pacíficos. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Não sei se são muito diferentes. Bom, primeiro assunto, protestos, principalmente Curitiba, na Boca Maldita. Também em São Paulo, na Avenida Paulista, na frente do MASP, por causa de Deltan Dallagnol, o deputado mais votado do Paraná, que foi cassado depois de a Justiça Eleitoral do Paraná e do próprio Ministério Público Eleitoral dizer que não tinha nenhum motivo para cassar, que não tinha nenhum motivo para impedir o registro. Pois deixaram que ele fosse eleito, que assumisse, passados 5 meses, não tem mais mandato, segundo a Justiça Eleitoral. Estava uma dúzia de deputados federais lá em Curitiba. São Paulo também havia deputados. O discurso principal foi do deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, que falou sobre o medo do povo de ir para a rua depois de 1.390 prisões. E o medo de falar, o medo de opinar, por causa das atitudes em relação às redes sociais. Bloqueia monetarização, o sujeito trabalha naquilo, bloqueia o seu salário, né? a renda do seu trabalho. Então, isso foi objeto também de muita fala. Houve em outras capitais, houve manifestações, que ficaram meio esvaziadas depois que o ex-presidente Bolsonaro não quis se envolver nesse caso. Preocupado que alguém praticasse algum ato de violência e, é claro, iam atribuir a ele, jogasse lá um coquetel molotov, fizesse ofensas ao Poder Judiciário e iriam atribuir a ele, e ele então ficou fora disso. Bom, um outro caso semelhante, o Roberto Jefferson está preso, Bangu 8, foi para o Hospital Samaritano, que costuma tratá-lo. Foi diagnosticado lá com câncer no pâncreas. E não conseguia mais se alimentar, estava desidratado, teria caído no chão, batido a cabeça também, há suspeita de trauma craniano, né? E aí a gente pergunta, mas ele está preso por quê? Não, ele está preso porque atirou contra policiais federais, resistindo à prisão. Sim, mas a prisão foi por quê? Interessante, né? Agora só se fala que ele está preso porque atirou contra policiais federais. Não devia ter atirado, claro. Mas foi resistir à prisão por quê? Prisão por fake news.
Eu não sei, não vi esse crime no Código Penal, né? E ele foi preso lá atrás porque confessou, estava envolvido no mensalão, derrubou José Dirceu, denunciou o mensalão, né? E denunciou e se denunciou também e foi condenado por isso lá atrás. Mas agora é uma questão de opinião. Foi duro, opiniões duríssimas, talvez tenha calúnia, tenha difamação e tenha injúria em manifestações dele. Mas isso é uma coisa que compete ao judiciário decidir. Mas, enfim, presidente de partido, né? Tradicional presidente do PTB. Fala-se, eu vejo nos jornais, né? Os jornais não contam o que a gente vê nas redes sociais. Não contam. Só dizem que passa fácil pelo Senado o nome de Cristiano Zanin. Não sei. Não sei porque aparece. Ele se tornou agora um homem público. Ele era um advogado. Agora é um homem público. Sujeito a ficar na berlinda, né? Aí aparece nas redes sociais uma fala do presidente Lula, que o nomeou, no debate na Band, dizendo claramente que é imoral nomear amigo, que é um retrocesso, que é um atraso, que não se deve nomear amigo. Aparece reportagem do Jornal Nacional com o nome de Cristiano Zanin e mais o Roberto Teixeira, citados na delação premiada do presidente da FEComércio, que teria desviado 152 milhões, está lá a Lava Jato descobrindo, né? E que usava os advogados para aliviar as coisas na justiça, o Orlando Diniz, né? E isso ainda no tempo do juiz Bretas. Agora entrou outro juiz que anulou a delação de Orlando Diniz. Mas está nas redes sociais. Está lá conduta ilibada na Constituição. Está também impessoalidade na Constituição. Essa relação Lula-Zanin é pessoalidade, né? É intimidade, artigo 37 da Constituição. E está também no notório saber jurídico que aparece por títulos ou na magistratura, ou no magistério, né? Eu não sei se vai ser fácil, não. Bom, aí tem a vaga de Rosa Weber. Em breve vai ter, então, uma outra vaga. Então, Rosa Weber já falou semana passada que gostaria que fosse outra mulher, né? Estão discutindo para a vaga cor da pele e sexo. Eu disse sexo, e repito, sexo. Porque gênero é outra coisa. Olha aqui, gente. Todos nós estudamos isso na escola. Nós somos do reino animal. Somos vertebrados, depois mamíferos, depois da ordem dos primatas, depois da família dos hominídeos, né? Depois do gênero homo, ou seja, humano. Nós somos o gênero, nosso gênero é o gênero humano. E depois somos da espécie sapiens, Homo sapiens. Só para lembrar, né? Porque entra os modismos aí, essas bobagens, e as pessoas ficam repetindo igual a papagaio, porque enfiaram na cabeça, não são capazes de pensar por si próprias. Bom, mas então, voltando, né? Gente, não está isso na Constituição. É notável conduta ilibada e notável saber jurídico. Não importa, não está falando de cor da pele, se conta ponta ou desconta, nem sexo. Não, é notável saber jurídico e conduta ilibada. É exigência. Não precisa nem ser advogado. Já teve ministro do Supremo que não era sequer formado em direito. Bom, vamos em frente. Na nossa conversa de hoje, o outro julgamento estranho, né? Gente, um fato de 2004. Rogério Marinho, senador, é condenado agora a perder mandato, a ficar inelegível. Quando era vereador
e teria uma funcionária fantasma no gabinete dele, uma médica. E aí foi condenado agora. 2004. Praticamente 20 anos depois, muito além da prescrição, né? Estranho isso. Ele vai recorrer, diz ele que vai mostrar que o juiz foi levado a um engano, mas vamos ver o que dá, né? Bom, estranho, né? O presidente do TSE, ministro Moraes, não pautou para essa semana uma ação do PDT sobre aquele encontro de Bolsonaro no Alvorada com os embaixadores. O PDT diz que ele tem que se tornar inelegível porque é abuso do poder político e econômico. Só que os embaixadores não são eleitores brasileiros, né? A lei existe para que a pessoa não use o poder político e econômico para influenciar o voto de eleitores. Mas o embaixador não é eleitor brasileiro. Mas, enfim, não pautou. Quer dizer, fica a espada de Damocles sobre a cabeça de Bolsonaro. Enquanto isso, né, fica essa preocupação. Bom, então, eu acho que por hoje é isso, né? Só queria registrar mais uma, né? O ministro da Fazenda falou em bônus para compra de carro. Não tem mais, iam reduzir o imposto para estimular o carro até 120 mil. Não pode reduzir imposto, senão como é que o governo vai pagar o acréscimo de despesa que ele está tendo aí com 17 ministérios acima do normal, né? Então, vai ser um bônus. É interferência no mercado. É só o governo gastar menos e essas coisas se resolvem, porque aí vai cobrar menos impostos, as coisas vão andar mais rapidamente. O governo não entendeu ainda aquilo que os donos de supermercados já entenderam. Se vender barato, né, com uma margem de lucro desse tamanhozinho, vende mais e acaba o lucro sendo grande. É a curva de Laffer. Cobra mais imposto. Quanto mais imposto vai pagar, vai chegar um ponto em que as pessoas não vão mais produzir para não pagar imposto ou vão sonegar. É simples, né? O encontro entre Paulo Guedes e Haddad lá atrás, eu fiquei sabendo da frase, eu disse, olha, vocês querem muito agora, vai chegar junho, julho, as coisas vão começar a estourar. Com pouco, junho e julho as coisas vão melhorar. Preferiram o muito de imediato. Imediatismo. É inexperiência e desconhecimento. De Brasília, Alexandre Garcia.